Na sequência de figuras, cada quadrado tem 1 centímetro quadrado de área. Supondo que as figuras continuem evoluindo no mesmo padrão aqui encontrado, a área da figura 20 terá valor igual a quanto? Então vamos lá, ele deu aí as 4 figuras. Vamos ver o que está acontecendo. Na figura 1, eu tenho aqui apenas um quadrado. Na figura 2, eu tenho 2 colunas, uma com um quadrado e a segunda com 2. Terceira figura, a gente tem 3 colunas. Na primeira tem um quadrado, na segunda tem 2 e na terceira tem 4 quadrados. Na figura 4, tem uma na primeira coluna, 2 na segunda, 4 na terceira e 8 na quarta. Então, se você reparar, tem um padrão, e padrão na base 2. Então, aqui na primeira figura, na primeira coluna, esse 1 representa aí o 2 elevado a 0. Na segunda, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. Na terceira, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. E na quarta figura, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Então, nota que cada figura tem a mesma quantidade de colunas do número dela, né? Figura 1 tem uma coluna, figura 2, 2 colunas, figura 3, 3 colunas, figura 4, 4 colunas. Então, consequentemente, a figura 20 terá aí 20 colunas, certo? E como a quantidade de quadrados em cada coluna está seguindo esse padrão na base 2, a gente consegue encontrar quantas colunas tem a figura 20 e quantos quadradinhos tem em cada coluna. Então, a figura 20, vou escrever aqui embaixo, ó, ela vai ter aí também aí 20 colunas, certo? Sendo que a primeira vai ter 2 elevado a 0 quadradinhos, né, que é 1. A segunda coluna vai ter 2 elevado a 1. A terceira, 2 elevado a 2. A quarta, 2 elevado a 3. E assim sucessivamente até a coluna de número 20. Que se você reparar, né, a coluna 1, o 2 está elevado a 1 menos 1. A coluna 2 está elevada a 2 menos 1. Coluna 3 está elevado a 3 menos 1. Coluna 4, 4 menos 1. Então, a coluna de número 20 vai estar com 2 elevado a 20 menos 1, que vai ser 19. Tá? Então, a área total da figura 20 vai ser a soma de todos os quadradinhos de todas as colunas, ou seja, vai ser a soma de cada elemento dessa sequência, cada termo dessa sequência. E essa sequência, você pode reparar que ela também tem um padrão. Do 2 elevado a 0 para chegar no 2 elevado a 1, eu vou multiplicar por 2. Para sair do 2 elevado a 1 para chegar no 2 elevado a 2, vou multiplicar por 2. Para chegar do 2 elevado a 2 para chegar no 2 elevado a 3, também vou multiplicar por 2. Então, esse 2 é a razão. Como eu estou multiplicando aqui a figura 20, né, as colunas, quantidade de quadradinhos em cada coluna da figura 20 está formando aí uma PG de razão 2. E a área total vai ser a soma de todos esses termos. Então, a gente vai ter que calcular aí a soma da PG. A gente não precisa mais aí das figuras, né? A gente vai precisar calcular a soma dessa PG. E aí a gente vai lembrar da fórmula. O G apareceu um 6, né? PG. Que vai ser... Como aqui tem 20 termos, né? Vou calcular aqui a soma SN com N igual a 20. E a razão, que a gente acabou de ver aí, que é 2. A fórmula da soma é o primeiro termo, vezes 1 menos Q elevado a N, sobre 1 menos Q. Tá? Essa é a fórmula aí de termos de uma PG finita. Certo? Agora a gente vai trocar os termos aí para o nosso caso, que seria o N igual a 20, o Q igual a 2, que é a razão, e o A1, não botei aqui, mas o A1, que seria o primeiro termo, é o próprio 2 elevado a 0, que é o número 1. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, S dos 20 termos vai ser igual ao A1, que é 1, vezes 1 menos
botar entre parênteses aqui, tá? 1 menos Q, que o Q é 2, certo? É a razão, elevado a N, que o N é 20. E aqui sobre 1 menos Q, que é a razão, no caso é 2. Certo? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso daí? 1 vezes qualquer coisa é sempre aquela outra coisa, ou seja, vai sobrar aqui somente 1 menos 2 elevado a 20. E aqui no denominador, 1 menos 2 vai dar menos 1. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por menos 1 em cima e embaixo para sumir esse denominador. Certo? Então, aqui em cima, quando eu multiplicar por menos 1, o 2 elevado a 20, que era negativo, ele vai passar a ser positivo. E o 1, que era positivo, ele vai passar a ser negativo. E aqui embaixo, né, vai ficar um positivo, que a gente vai ignorar o denominador. Tá certo? Então, aqui deixa eu só deixar anotado o que a gente fez, né? A gente multiplicou por menos 1 em cima e embaixo, tá? E ficou somente aí com 2 elevado a 20 menos 1. Essa seria a área da figura número 20. Só que, olhando ali as alternativas, a gente pode ver que ele não quer um valor exato, né? Não vou precisar calcular o 2 elevado a 20 com um número exato, porque ele está dando ali intervalos de valores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 elevado a 20 e não vou calcular ele, né? O que eu vou fazer? Eu sei, né, que o 2 elevado a 20 eu posso reescrever como sendo 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. E por que o 2 elevado a 10? Porque é um número ali que a gente consegue saber de cabeça quando a gente está trabalhando aí com potências, mas a gente também pode fazer na mão, né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que vai chegar lá no 1024. Então, 2 elevado a 10 seria aí 1024. Tá? E 1024 vezes 1024, a gente também não precisa saber aí essa conta exatamente, porque a gente quer saber somente ali os intervalos. Então, se você pegar, ao invés de trabalhar com 1024, a gente trabalhar aí com aproximadamente 1000, a gente vai poder fazer isso, por causa da grandeza ali dos intervalos. Quanto que vai ser 1000 vezes 1000? É só repetir a quantidade de zeros, né? Que são 3 e 3, vão dar 6 zeros. Ou seja, 1 milhão. Então, o 2 elevado a 20 menos 1, ele é ali aproximadamente um pouco mais de 1 milhão, né? Porque 1024 é maior do que 1000. Então, vai ser bem maior do que 1 milhão. E 1 milhão menos 1, né? Um número maior do que 1 milhão, tirando 1, vai ainda ser um número maior. Vou botar aqui, nem vou botar aproximadamente, vou botar aqui maior do que 1 milhão. Certo? E maior do que 1 milhão, se você olhar ali as alternativas, o maior dela, a maior alternativa ali que aparece na letra E, no caso, é maior que 100 mil. E o número maior do que 1 milhão é muito maior do que 100 mil. Então, é a letra E de equação.